Olá, meu nome é Bárbara e nesse vídeo a gente vai falar sobre como superar uma traição. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sinto muito por você estar passando por isso. Eu já estive no seu lugar, eu sei como é. Eu sei o quanto é horrível a gente amar tanto alguém, confiar, admirar a pessoa e ser traída por ela. Eu sei o quanto é difícil. Então, eu sinto muito por você estar passando por isso. Dito isso, como a gente pode superar esse acontecimento? Eu vou falar aqui etapas que foram essenciais para que eu conseguisse passar por essa situação e eu espero que elas façam sentido para você. Antes de mais nada, é muito importante que você sinta e se acolha. Muitas vezes, quando acontece algo assim na nossa vida, a gente sente a decepção, a gente sente a tristeza, mas a gente reprime esses sentimentos. E eu acho que faz sentido, porque a gente tem aquela imagem maravilhosa da pessoa, e isso, esse amor, essa admiração, essas coisas boas, foram construídas, sabe? Então levou tempo para construir, para você ter essa imagem, esse sentimento pela pessoa. E aí, do nada você descobre alguma traição, não faz sentido na nossa mente, fica uma dissonância, né, ali, cognitiva. Então, muitas vezes a gente nem entende o que está acontecendo direito. Comigo foi assim, eu joguei tudo para debaixo do tapete e não dei vazão para os sentimentos, sabe? Nem sabia explicar o que eu estava sentindo, não conseguia falar direito a respeito. Então, é muito importante que você dê espaço para toda essa decepção, toda essa tristeza vir, sabe? Deixa essas águas rolarem, chore, grite, sinta e se acolha. Se você tem uma rede de apoio, ótimo, família, amigos, procura essa rede de apoio, desabafa, sabe? Mas talvez eles não possam estar sempre com você. Aí ao longo do seu dia, se você fica triste ao longo do dia, chora por isso, sabe? Toda vez vem a lembrança, alguma coisa assim, eles podem não estar sempre com você. Então, é muito importante que você se acolha. Então, se abraça no físico, sabe? Fala assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, eu tô aqui, você não tá sozinha, sabe? Fala essas coisas pra você mesma. É muito importante, é primordial que você possa ser a sua melhor amiga, ok? Dito isso, você deu espaço para suas emoções, você se acolheu, continue esse processo. Mas depois disso, como a gente pode fazer para melhorar, né, emocionalmente, de fato? O primeiro passo para mim foi aceitar. Isso foi bem difícil porque, novamente, não fazia sentido na minha cabeça. Eu acho que traição geralmente não faz sentido, né? Porque é uma atitude que vem da pessoa que a gente menos espera. Então, é difícil esse lugar de aceitação. Uma coisa que me ajudou muito a aceitar foi afirmar o que tinha acontecido. Então, eu falava assim: isso aconteceu comigo, infelizmente, fez parte da minha história, me transformou, está me transformando, não teve a ver diretamente comigo, porque foi uma decisão da outra pessoa, tá tudo bem, eu vou ficar bem, isso aconteceu, eu aceito que isso tenha acontecido, sabe? Eu acho que as afirmações podem te ajudar porque me ajudaram. Então, as primeiras vezes, talvez, que você fale, seja difícil de aceitar. Então vai vir ali, sabe, algo no corpo, no físico,
um nó na garganta, um embrulho no estômago, alguma coisa assim, sabe? Quando você falar pra você, eu fui traída por fulano, por fulana, e aí diz o nome da pessoa, seu caso, não vai, parece que a afirmação não vai entrar, não vai assentar, sabe? Mas depois, com o tempo, você continuando falando, como se fosse uma autoconversa, sabe? Vai assentando e traz um lugar de maior calma essa aceitação. Porque eu acho que às vezes a gente briga com esse evento, a gente não quer acreditar, não faz o menor sentido, porque a gente ama a pessoa, porque a gente confia, porque a gente admira, e a gente não quer acreditar, então fica uma guerra mental, emocional, sabe? Fica tudo confuso, né, dentro da gente. Então, quando a gente começa a aceitar, parece que as coisas começam a se acalmar internamente. Então é muito importante que você aceite. O segundo ponto que me ajudou foi respeitar a decisão que é do outro, né, que foi do outro, e entender que ela não teve nada a ver comigo. A gente não tem controle quase de nada dessa vida, né? Quem dirá dos processos cognitivos, da tomada de decisão, das atitudes de outras pessoas. Às vezes é difícil a gente ter um domínio sobre nós mesmos, né? Às vezes a gente fala besteira, a gente pode agir por impulso, coisas desse tipo. Então, imagina você querer controlar ou brigar com as atitudes de uma outra pessoa. Não faz sentido. Então, por mais que a pessoa fosse muito próxima, né? Você achava que conhecia muito, confiava muito e tal. Infelizmente, numa situação dessa, a gente só tem que respeitar a decisão que é do outro e entender com muita clareza que a decisão foi do outro e não teve nada a ver com você. Por mais que o outro possa falar assim, eu fiz isso porque você aquilo, porque você alguma coisa, sabe? Não pega isso. Porque se o outro está justificando o erro dele por causa de você, muito provavelmente ele não está conseguindo, não está querendo, não está sendo capaz de lidar com o próprio erro, sabe? De olhar para si e falar, caramba, eu errei, o que eu fiz, o que aconteceu, tal. Então é mais fácil justificar o nosso erro pelos outros, sabe? Só que não é verdade. Porque mesmo que você seja X ou Y, qualquer coisa que a pessoa fale que você seja para justificar o ato dela, ainda assim a pessoa poderia não cometer o ato, não errar, ok? E muito provavelmente você não é nada disso que a pessoa fala. É só um processo da pessoa querendo justificar o erro dela que ela não está conseguindo lidar. Então, é muito importante criar essa barreira, sabe? Cria uma barreira mental, assim, de tipo, eu fico com o que é meu, eu fico com as minhas atitudes e eu deixo as atitudes dos outros com os outros. Isso é muito importante. Dito isso, terceiro ponto, difícil, mas necessário, desapegue-se. Eu sei que a gente nunca quer se desapegar de alguém que a gente amou, confiou. A gente sempre vai querer a pessoa com a gente. Só que, mesmo que você decida, talvez, continuar esse relacionamento, porque ache que a pessoa não vai errar de novo, ou qualquer que sejam os motivos pelos quais você pode ter decidido continuar essa relação, mesmo assim, algo morreu, inevitavelmente. A confiança não é a mesma, a admiração não é a mesma, sabe? Algo vai ter que ser reconstruído. Então, sempre vai haver alguma morte, sabe? Da confiança, da admiração.
E isso é inevitável. E é importante que a gente aceite isso. Por pior que seja. No meu caso, por exemplo, no físico, a relação acabou. Mas por muito tempo, por anos, eu não conseguia superar e continuava sofrendo demais pela situação por apego. E foi muito difícil eu entender isso. Porque por mais que eu quisesse superar, tinha um outro lado de mim que não queria deixar a pessoa ir embora. Então o meu cérebro manteve viva todas as memórias boas que eu tive com a pessoa e ruins também. Porque a pessoa continuava comigo no meu psicológico, no meu emocional, por mais que no físico não mais, porque não dava para continuar. Mas eu mantive a pessoa, entende? Dentro de mim, e mantê-la fazia com que a dor se mantivesse também. Então tinha ali todo o amor, a admiração, as coisas boas, mas todas as coisas ruins também. E para que parasse de doer, eu precisava abrir mão das coisas boas também, da presença da pessoa, né? A presença mental ali, emocional, que eu sempre lembrava e tal. Então eu descobri que era por apego, que eu não conseguia superar aquela situação. E aí eu comecei o processo de desapegar. E mais uma vez as afirmações me ajudaram. Então eu comecei a conversar comigo mesma, falando assim: ok, isso aconteceu, acabou, o sentimento não é mais o mesmo. Eu tinha uma imagem da pessoa e aí essa imagem foi, né, distorcida e tal pelo acontecimento. E tá tudo bem, as coisas mudam, tudo muda na natureza. Eu comecei a falar essas coisas pra mim. Tudo nasce, tudo morre. Cada plantinha, cada relacionamento, cada projeto, sabe? São ciclos, são fases da nossa vida. Então, por exemplo, toda flor que cresce, desabrocha, fica linda, eventualmente ela vai morrer. E tudo bem, sabe? As coisas vêm e vão na nossa vida. E nesse processo a gente vai se transformando, se redescobrindo, né? Nos tornando novas versões de nós mesmas. Então, eu comecei a falar essas coisas, que tá tudo bem, as coisas vêm, as coisas vão, e a vida é assim. E eu comecei a deixar que a pessoa fosse embora, sabe? No meu psicológico, no meu emocional, e a de fato me desapegar dela, de tudo de bom, de tudo de ruim. E só a partir daí que as coisas de fato começaram a melhorar. E além desses 3 pontos que eu falei com vocês, eu queria deixar 2 coisas extras que eu acho que podem te ajudar também. Primeiro, é importante que a gente entenda mais na minúcia, mais no detalhe, o que esse evento acarretou na gente. Porque por mais que uma traição tenha dores, assim, inerentes ou que sejam óbvias, né? Tem o lugar da decepção, é claro, da confiança quebrada. Tem várias questões que são óbvias. Tem outras também que podem não ser tão óbvias, e aí depende de cada caso. Mas aquele evento externo, né, que foi alguém te trair, pode ter ativado dentro de você coisas que você nem sabia que existiam, sabe? Pode ter ativado crenças sobre você mesma que você nem sabia que existiam. De repente estava ali no inconsciente, em algum lugar escondido. E a partir desse evento, algumas coisas vieram à tona. Então, às vezes, a gente não sofre só pelo evento ou só pela decepção. Às vezes tem mais coisas ali. Por exemplo, se alguém te traiu, você pode chegar à conclusão automática e sem perceber, sem que esteja no consciente, de que você não é suficiente enquanto mulher, por exemplo. O que é um total equívoco.
porque, novamente, a atitude do outro só diz sobre o outro e não diz nada sobre você. Então, qualquer conclusão que você venha a chegar sobre você, a gente precisa tomar muito cuidado, porque não é real. O que o outro quis fazer é um processo cognitivo do outro, foi uma tomada de decisão do outro, e o outro só dá pra gente o que tem dentro de si pra dar. E isso não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a gente, sabe? Então, a terapia, por exemplo, pode te ajudar nesse lugar de entender exatamente quais são os pontos de dores, sabe? Que esse evento ativou dentro de você. Isso é importante, me ajudou muito. E uma segunda coisa, uma segunda dica aí extra, que me ajudou também, é que quando a gente ama muito alguém e aí depois descobre a traição, a gente vai navegando por extremos de emoções estranhos, né? E isso muitas vezes começa a definir a nossa vida. Então, a gente começa a querer superar a todo custo e não para de pensar naquilo, mas também não quer deixar a pessoa ir. E, sabe, é um evento tão forte que mexe tanto com a nossa estrutura que às vezes a gente fica por muito tempo meio que nos definindo por aquilo e não consegue ver outras coisas. Então, a segunda dica é sobre se reconectar com você mesma através de algum hobby. Por exemplo, para mim foi através da dança, que era um desejo da criança, da minha criança. Eu sempre quis fazer dança contemporânea e eu nunca fiz, assim, pelas circunstâncias, pela vida e tal, né? Questão de prioridades, enfim. E eu pensei assim, eu vou fazer isso por mim, para me conectar comigo mesma, sabe? Então, quem era a Bárbara antes desse evento, né? Desse evento traumático? Quem era a criança, sabe? Sonhadora, que gostava de dançar e tal. Então, eu comecei a fazer aulas de dança contemporânea e me ajudou muito. Ainda mais o lugar da dança que a gente mexe o corpo, né, e sua, eu acho que acaba mexendo com as energias estagnadas dentro de nós, sabe? Mas pode ser qualquer coisa que você gosta de fazer ou que você tinha o desejo de fazer, sabe? Quando era criança e tal e ainda não tenha realizado. Pode ser alguma arte, algum tipo de arte, como a dança, algum tipo de esporte, alguma atividade manual. Não sei, sabe? Procura um hobby para que você se reconecte com você mesma e possa também ativar novos caminhos neurais. Porque aí a gente fica menos viciada, sabe, psicologicamente, nos pensamentos repetitivos sobre aquele evento, nas emoções que esses pensamentos acarretam. Então a gente vai treinando o cérebro para aprender uma habilidade nova e isso pode ajudar. É isso. Eu espero que essas etapas façam sentido para você, fizeram para mim e me ajudaram imensamente. Foram primordiais no meu processo. E obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau.